Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o sexto ano. Aula 44, vamos falar sobre cálculo mental de dados percentuais. Vamos falar sobre o exercício 2, resolvendo ele passo a passo. Teste, item 2. E as orientações para você fazer a tarefa em casa. O exercício 3 da tarefa em casa. Vamos lá, pegue sua apostila, seu material de anotação, lápis, borracha, caneta, o que você for precisar aí. E vamos à nossa aula. Estamos falando sobre estratégias para cálculo mental. Estamos falando de porcentagem. Estamos na página 407 do módulo 15. Abra sua apostila e vamos comigo. Cálculo mental, dados percentuais. Então, nós temos aqui o seguinte proposta. O professor Cláudio, dando a quantidade da sua aula, propôs um cálculo de 24% de 700. E aqui temos algumas propriedades, ou seja, como as pessoas fizeram. Júlia disse o seguinte, que 24% de 700 pode ser feito 20% de 700, que é só dividir 700 por 5, assertivamente, encontrou 140, e 1% de 700 é isto, é 7. E aí ela só multiplicou por 4, 7, 4 vezes 7, 28. Então, 140 mais 28, 168, ok? Rafael propôs outra ideia. 24% de 700 pode ser feito da seguinte forma: 25% de 700, que é um quarto, né? 25% é um quarto de 100%, né? Ou seja, então basta dividir 700 por 4, eu encontro 175. E 1% de 700 é 7. Então, 175 menos 7, 168. Observe que chegou ao mesmo resultado. E Mateus propôs algo diferente. 24% de 700 é 10% de 700, que dá 70, e 1% de 700, que dá 7. Como nós tínhamos 10%, então eu preciso de 20, né? Então vai ser 2 vezes 70, ou seja, 20 vezes 7, né? 20% de 700, mais 4 vezes 7. Por que 4? Porque eu preciso de 24, né? Então aqui é como se é 10%, então 2 vezes 10 dá 20. E aqui é 1%, 4 vezes 1 é 4, né? Dando os 24%. Então eu tenho 140 mais 4 vezes 7, 28. 168. Aqui nesse exercício você vai explicar cada uma das estratégias, tá? Então você explica a primeira, a segunda e a terceira. Um dos exemplos é: Júlia decompôs 24 em 20 mais 4. 20% ela fez como? 20% ela fez o seguinte: ela dividiu 700 por 5, que deu 140, ok? Então você vai comentar um por um de cada um. Exercício 2. Calcule mentalmente as porcentagens a seguir e registre o raciocínio. Então, como você vai calcular 25% de 800? 25% de 800 você pode fazer daquela forma. É isto, um quarto, né? 25% é um quarto em relação, é a quarta parte em relação a 100%. Ok? Então vai dar exatamente 200. 50% de 240, ou seja, a metade, né? 50% é a metade de 240, dá 120. 20% de 120. Como que você faz 20% de 120? 10% dá 12, né? 20% dá 24. 75% de 200. Como você faz 75% de 200? Se você dividir 200 para 4, você vai ter 50 cada um, certo? 75 é 3 quartos, né? 3 quartos de 100%. Então vai dar 150. 20% de 75. Se você pensar no 10%, é quanto? Isso, é 7,5. Então 20% é o dobro, ou seja, vai dar 15. 10% de 60. 10% de 60 é exatamente 6. Exercício 2. Vamos resolver algumas situações e problemas envolvendo porcentagem, use a estratégia do cálculo mental e registre. Leia a frase: a obesidade atinge 10% da população mundial. Se no início de 2019 o planeta tinha 7,7 bilhões de pessoas,
qual era aproximadamente a população obesa? Quanto que é 10% de 7,7 bilhões? Né? Então, 7,7 bilhões, 10% é 770 milhões. Ok? Como fazer isso, professor? Deixa o professor auxiliar você aqui. Bem simples. Vamos a essa estratégia. Como que eu faço 10%? 10% você pode escrever 1, 10. Você pode escrever assim, 10, certo? Sobre 100, não é isso? 10 sobre 100. Isso é 10%? É isso. Professor, isso aqui é 10%, beleza. Se isso aqui é 10%, tem 10% de quanto? De 7,7 bilhões, não é? 7 bilhões. Bilhões. Né? Vamos lá. Nós temos aqui 1.000, milhão, né? Ó, até aqui, até aqui. Então aqui nós estamos na casa dos milhões. E aqui nós estamos na casa dos bilhões. Eu quero um décimo disso. Por que um décimo, professor? Porque ó, se você tirar um zero da parte de cima, você tem que tirar um zero da parte de baixo também. Opa, um décimo. De cada 10 você quer só um. O que eu posso fazer, professor? O número é o mesmo. O número é o mesmo. Só que como você quer 10, é como se você fosse dividir ele para 10. Ok? É uma divisão para 10. Então, quando você divide isso aqui para 10, o que você faz? Você tira esse zero aqui, ó. Opa, tirei esse zero. Então vou reorganizar agora. Vou reorganizar ele. Ok? Reorganizei aqui. Vou reorganizar aqui agora. E agora eu vou reorganizar aqui, ó. Então eu tenho quanto? Isso, 770 milhões. Ok? Então se 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, um décimo. Então como eu tenho 7,7 bilhões, um décimo de 7,7 bilhões é 770 milhões. Ok? Bem tranquila essa questão. Exercício 2. Na Europa e Japão, a obesidade atinge 20% da população. A população da Europa no início de 2019 é aproximadamente 740 milhões de habitantes. Quantos eram os obesos? Quanto eram os obesos? Então, 10%, ó, 10% de 740 é 74. Como eu quero 20%, então eu quero 148. Ó, 10% de 740 é 74, certo? 74. Como eu quero 20%, é 148. No Japão, existia aproximadamente 25 milhões de pessoas obesas. Qual era a população total do Japão nessa época? Ó, era 20%, ó, havia aproximadamente 25 milhões de pessoas obesas, ok? Então, 25 milhões corresponde a 20%. Você quer chegar a 100%, não é verdade? Então, quanto vezes 20 dá 100? Ah, professor, é 5, isso é bem fácil. Então, 5 vezes 20 é 100. Então, 5 vezes 25 milhões é a população que você quer chegar. Tá? Então, para você chegar a 100% aqui, você vai multiplicar por 5. Então, para você chegar a 100% aqui, você vai ter que multiplicar por 5 também. Então, o total da população é 125 milhões, porque existia 25 milhões de pessoas obesas, que corresponde a 20% do total da população, que era o que estava aqui no exercício 2. Exercício 3. Diante da informação que no Brasil a porcentagem de obesos atinge 11% da população adulta,
Jaqueline quis saber quantas pessoas essa porcentagem representava. Ao realizar uma pesquisa no site do IBGE, encontrou a seguinte informação. Considera que é uma pessoa adulta na faixa de 20 a 59 anos. O país tem aproximadamente 51% da pessoa na idade adulta. Para facilitar os cálculos, Jaqueline aproximou o número que representa a população brasileira para a centena de milhar. Qual foi o número que ela chegou nos seus cálculos? Então, que você tem 209 milhões 798.631. Então, a casa do milhar está aqui, ó. Tá? Tá? Unidade de milhar. Ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Né? Aqui as unidades de milhar. E aqui as unidades de milhões, né? Milhões. Então, qual o número que ela considerou seus cálculos? Então, se ela chegou a essa primeira unidade aqui, então como que eram 9, a gente aumentou aqui 1, certo? Então aumenta 1 anterior aqui. Aqui ficou 8. 209 milhões e 800 mil. Qual foi a população adulta encontrada por Jaqueline, arredonde o valor obtido para a unidade de milhão? Então, se é 51%, o que é 51%? Então pensa aí. 50% é isto, é a metade, né? Daria 104. E 1%, isto, 1% é 2, né? Certo? De 209 aqui, 1% é 2,09. Ok? Então, você vai chegar a 106,9, que arredondando nós vamos colocar 107 milhões. Ok? 107 milhões. Que estratégia ela pode ter usado para calcular 11% da população? Então, aí é com você. Ela pode ter calculado 10% disso, né? Quanto que é 10%? E depois mais 1%. 10% dá 107 milhões, né? E se você for calcular 1%, ó, é só você tirar um zero dele. Ok? Beleza? Somando os dois, você tem então 10 milhões e 700 mil, mais 1 milhão e 70 mil. Ao todo dá 11 milhões 770 mil. 11%. Exercício teste 2. Segundo o IBGE, em 2014, estava presente 97,1% dos 67 milhões. Então, a TV estava presente nesses domicílios brasileiros. De acordo com esse dado, a quantidade de domicílios brasileiros sem TV em 2014 era quanto? Então, é só a gente fazer o cálculo. Se 97% é 67 milhões, então quanto que equivale esses 2,9%? Ok? Quanto que equivale esses 2,9% para inteirar os 100% que a gente está caçando? Beleza? É só encontrar os 100%. Para você fazer o exercício em casa, use a estratégia do cálculo mental para resolver os itens a seguir. Então, 10% de 250. Quanto que é 10% de 250? Isto é 25. Quanto que é 20% de 300? É bem fácil. Quanto que é 10% de 300? É 30. E 20% é o dobro, né? Então dá 60. E assim por diante. Você registra como que você está fazendo os cálculos, tá certo? Como você está fazendo cada um. Ok? Para o senhor voltar nesse exercício anterior aqui. Aqui, ó. Obrigado e até uma próxima aula.